Fala galera, tudo bem? Sou Natália Souza, mestre em saúde coletiva e venho hoje comentar algumas questões e dar dicas essenciais para garantir a sua aprovação em toda e qualquer residência na área da saúde, tá bom? Na verdade, não só para residências, mas para concursos também. Então eu trouxe aqui questões novas, questões que foram cobradas recentemente, de um dos temas mais cobrados em prova, que é a parte da história das políticas de saúde no Brasil. No seu edital pode vir como políticas de saúde no Brasil, pode vir como evolução histórica da saúde no Brasil. Então tem vários termos que pode estar lá de forma clara. Mas também algumas bancas podem trazer esse tema de forma subjetivada. Por exemplo, se colocar Sistema Único de Saúde, não tem como você estudar o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, sem entender o que aconteceu antes, ou seja, todo esse processo que nós tínhamos antes de 88, ou seja, antes da promulgação da Constituição de 88 e até agora, até os dias atuais. Inclusive, as questões de história, elas podem trazer só o que antecedeu ao SUS, mas também pode trazer essa evolução, né, do antes e do durante, ou seja, é só lembrar que o que foi ontem, aconteceu ontem, já é passado, tá certo? Então fiquem bem atentos às questões. Eu digo, onde tem número, tem questão de prova, onde tem data, tem questão de prova, e a história das políticas de saúde, ela coincide, claro, né, com a história do Brasil. E lembrem que o fato histórico em relação à saúde no Brasil está relacionado sempre às condições sociais, econômicas, epidemiológicas do momento histórico que vão resultar na oferta das ações e serviços de saúde. Então não perca esse foco, não perca esse link para que vocês percebam o quão é importante estudar a parte de história, tá bom? Mesmo que diretamente no seu edital não tenha. Então vamos começar aqui com as nossas questões de prova. Eu sou uma mulher muito objetiva, não gosto muito de enrolar. Na verdade, não gosto de enrolar. E espero que vocês, né, estudem e entendam que, às vezes, o básico é o fundamental. Então, aqui, nosso tema, anotem na planilha de vocês em relação ao estudo, História das Políticas de Saúde. Anotem na tabela de vocês, isso vai ajudar muito no seu controle das aulas. E aqui nossas questões comentadas, mas não vou só trazer o edital, eu vou trazer também, né, algumas dicas para você gabaritar a prova. Vamos lá, nossa primeira questão de prova, que foi da residência, né, foi cobrada na residência SESI Goiás, para quem ingressou em 2020. A reforma do setor de saúde brasileiro foi um grande movimento que culminou na construção do sistema de saúde atualmente vigente no Brasil. Este ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização do país, tendo sido liderado por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. Então aqui prestem atenção nessa afirmativa que eu já vou linkar com um dos temas que gera dúvida. Deixa eu só apagar aqui que é para arriscar um pouquinho mais, que gera dúvida na galera. Quando se pergunta sobre reforma sanitária e o movimento da reforma sanitária, eu preciso que vocês lembrem de um detalhe. Ele não foi liderado inicialmente pela sociedade civil. O seu início, a liderança inicial, quem mobiliza essa comunidade para o movimento sanitário, para exigir, né, o seu direito de saúde, não é a sociedade. Naquele momento, quem mobiliza o grupo, né, que tinha mais visibilidade, que teve esse... Vamos mobilizar para que nós tenhamos o direito, né, de cidadania em relação à saúde, ou seja, para que nós tenhamos um sistema de saúde que seja adequado, que seja um direito fundamental, até porque a saúde é uma ação essencial para que a pessoa percorra toda a sua vida em sociedade. Então, o movimento sanitário ele começa pelos professores, pelos estudantes universitários, e tem duas grandes instituições que têm um papel muito forte na reforma sanitária, que é a SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, e a Abrasco, que é o Centro, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tá certo? Essas instituições, essas pessoas se mobilizaram à sociedade civil posteriormente. E não esqueçam, o movimento sanitário foi um dentre tantos movimentos que aconteceu naquele momento no nosso país. Estávamos aqui
né? O movimento sanitário ele começa na década de 60, ganha força na década de 70 e tem seu ponto máximo na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Acho que a Projeto deu até a resposta da questão. Mas lembrem sempre disso. Não é um movimento setorial, porque outros movimentos estavam acontecendo no Brasil naquela época e solicitando, né, um resgate de dívida social por conta do momento político da ditadura militar que vivimos naquele momento e, consequentemente, a população solicitava a redemocratização do país. Então, nós tivemos a queda da ditadura em 1985, nós passamos por um período pré-constituinte e em 88 foi promulgada a Constituição Federal, que traz pela primeira vez, dentro de uma Carta Magna, de uma Constituição, o setor saúde, deixando claro que a saúde passa a ser um direito de todos e dever do Estado, tá certo? Então, eu fiz essa contextualização porque essa é uma questão bem elaborada, mesmo com gabarito tranquilo e fácil, mas é que quero que vocês entendam, não começa pela população, ela é convocada pelas pessoas que naquele momento, né, se sensibilizavam e percebiam que o sistema de saúde era excludente. Ele tinha um pré-requisito para que você tivesse as ações e serviços de saúde, acesso a essas ações, que era trabalhar ou não, ou seja, ser contribuinte ou não, ou, como podemos chamar também, ser previdenciário ou não, tá certo? Vamos voltar aqui à nossa questão de prova. Então, um evento à época importante, então aqui o nosso comando da questão, evento à época importante, pois aprovou o conceito da saúde como um direito de todos. Observe que o evento aprova. Então, observe que o comando aqui é o evento, tá? O conceito da saúde como um direito do cidadão e delineou os fundamentos do SUS. Então, delineie os fundamentos do SUS, ou seja, a base filosófica do SUS, ela é constituída em que evento que aconteceu durante esse movimento da reforma do setor saúde. Que evento foi esse? Então, nós temos aqui, questão muito dada de prova, nosso gabarito letra B, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Lembrando que não tem Congresso Nacional de Promoção da Saúde, nós tivemos uma conferência, né, internacional de promoção da saúde que aconteceu na cidade de Ottawa, no Canadá, no mesmo ano da 8ª Conferência, em 1986. E aqui como dica para vocês, ó, em nossa Assembleia Nacional Constituinte, ela acontece entre 1987 e 1988, que foi o momento de elaboração da nossa Carta Magna, que foi publicada no dia 5 de outubro de 1988, sendo considerada a nossa Constituição atual a primeira Constituição democrática pós-ditadura militar. Então, perceberam como uma questão de história pode ser cobrada, pode vir um textão como esse, e pode vir uma resposta bem objetiva, bem prática, tá? O que importa é que você saiba que a 8ª Conferência foi o marco do movimento sanitário, ele teve um ponto máximo, toda a conferência ela demanda o relatório. Se você quiser se aprofundar nessa base filosófica da 8ª Conferência, você pode buscar o relatório da 8ª Conferência. E, além disso, lembre-se, ela foi a 8ª cronologicamente, mas não foi a primeira conferência que acontece no Brasil. As conferências acontecem no Brasil desde a década de 40, mas a 8ª foi a primeira conferência a ter a participação da comunidade. Então, já dei para vocês praticamente umas 4 ou 5 questões de prova a partir de uma questão de prova. E esse é o nosso método, tá certo? Vamos continuar aqui com nossa dica agora. Vamos cá. Então, falando das nossas dicas, só lembrar, a 8ª Conferência ela é realizada, né, entre 17 e 21 de março de 1986 e foi um dos momentos mais importantes na definição do nosso Sistema Único de Saúde. Lembrando que o SUS não é instituído na 8ª Conferência. O SUS ele ganha forma filosófica. Na verdade, a 8ª ela traz a necessidade de um sistema de saúde para todos, tá? Que com toda a discussão, a gente tem inclusive o nome que coincide, que é o Sistema Único de Saúde. Foi um dos momentos mais importantes na definição do SUS e debateu 3 temas principais. Se querem uma dica, anotem esses 3 temas principais, tá bom? Então aqui, ó, anotem, tá? A saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, que até então era um sistema excludente, e a reformulação do Sistema Nacional, que a PRO colocou repetido, peço perdão, e o controle social, certo? Ou seja, a participação da sociedade
dentro da gestão em relação à cobrança, ao acompanhamento das políticas de saúde, na verdade, como um todo naquele momento, né, a população acompanhando o poder público, mas precisamente na área da saúde, acompanhando a execução das políticas de saúde. Então, fica aí a dica. Nossa segunda questão de prova também, a de uma residência que eu considero uma das mais difíceis do Brasil, é da Escola de Saúde Pública do Ceará, super concorrida. A prova que aconteceu, né, foi aplicada em 2019. Antes da criação do SUS, a assistência médico-hospitalar era prestada por meio de alguns poucos hospitais especializados, principalmente em caráter filantrópico. Lembrando que nós tínhamos, antes da criação do SUS, uma dicotomia de ações e serviços de saúde. Mas para o que é dicotomia? Uma separação mesmo entre as ações do Ministério da Saúde, que ofertavam algumas ações de atendimento de urgência e também as ações de prevenção e controle de doenças, e a Previdência ofertava as ações assistenciais, mas não para todos, e sim para aqueles que tinham qual pré-requisito? Trabalhar, ou seja, que tinham um emprego formal. Podemos dizer trabalhadores, também pode cair na sua prova como contribuinte, também pode cair na sua prova como previdenciários. Em todos os momentos que surgiram antes do SUS, desde as caixas de aposentadorias e pensões, lá em 1923, até, né, o Instituto INAMPS, existia um pré-requisito para você receber, né, a assistência médica ofertada pelo poder público, que era ser trabalhador. Após a instituição do SUS em 1988, a saúde sim passa a ser um direito de todos e dever do Estado. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Quem eram os brasileiros que tinham direito? Então, aqui a pergunta, o comando é essa. Quem eram os brasileiros que tinham o direito à assistência à saúde desenvolvida pelo nosso Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS? Ele é criado em 1977 e colocado em prática, podemos dizer assim, né, colocado e implementado a partir de 78. Ele vem para assumir, né, o espaço que o INPS ocupava. No momento, nós tivemos, inclusive na década de 80, já o Plano CONASP, que também veio para tentar reorganizar a Previdência naquela época no Brasil, mas já estávamos no final da ditadura militar e o movimento sanitário ele alcançou, né, longas experiências e teve como resultado o nosso sistema de saúde. Então, ele nasce aqui em 77, 78 e ele é extinto em 1993. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Então, quem tinha direito de acesso ao INAMPS? A Pro falou isso na primeira questão, já falou aqui também na segunda questão. Todos os brasileiros? Não. Quem tem direito todos os brasileiros têm acesso ao que nós chamamos de SUS. Os que não tinham nenhum direito, claro que não. Os que podiam pagar pelos serviços, aí seria a medicina privada, ou através de cooperativas médicas, e os trabalhadores da economia formal, ou seja, os trabalhadores formais, aqueles que tinham carteira assinada. Então, nossa segunda questão, eu chamo de presente de mãe. Nós temos aqui, né, gabarito letra D de dado. Então, de acordo com o Brasil, 2002, antes da criação do SUS, na área de assistência à saúde, o Ministério da Saúde atuava apenas, prestem bem atenção, por meio de alguns poucos hospitais especializados nas áreas de psiquiatria e tuberculose. Até porque nós tínhamos, né, um histórico, um legado que veio da Fundação CESP, que trazia, né, como moldes o formato da Fundação Rockefeller norte-americana. Em algumas regiões específicas, principalmente na região norte e nordeste, a assistência médico-hospitalar era prestada à parcela da população definida como indigente, que era aquele que não trabalhava, por alguns municípios e estados e principalmente por instituições de caráter filantrópico. Essa população não tinha nenhum direito à assistência que recebia, era como condição de favor, ou seja, uma caridade. Ou seja, quem não trabalhava e era atendido pela filantropia, era no sentido de você não é um direito seu, e se eu vou lhe fazer um favor de atender, porque você não é trabalhador formal, você não contribui para a Previdência. Então, a filantropia naquela época, ela tem uma força muito grande que abarca os indigentes, né, que era a população não trabalhadora, e, consequentemente, reforça a questão de você não é o seu direito, mas vamos lhe atender porque a nossa filosofia, né, é a filantropia. Então, nosso modo de ver é fazer esse favor a você de te atender.
Quem podia pagava medicina privada ou os planos de saúde que já emergiam muito à época. E quem trabalhava tinha direito, a depender do momento histórico, ou lá nas caixas de aposentadorias e pensões, ou nos institutos de aposentadorias e pensões, ou já no INPS, ou posteriormente no INAMPS. Então, sempre tinha um critério que antecedia o acesso aos seus serviços de saúde, que era trabalhar, tá bom? Então, só o SUS é o sistema único e para todos. Ele é 100% includente, é por isso que eu sou tão apaixonada e atuo no SUS, né, há 25 anos com muito orgulho, tá bom? E gosto de pessoas que se encantam por ele e gosto de passar meu encantamento por ele também. Continuando aqui a nossa justificativa, a assistência à saúde desenvolvida pelo INAMPS, não esqueçam que ele é extinto em 1993. Observem que já existia o Sistema Único de Saúde. Toda transição, ela demanda tempo, então prestem bem atenção nisso. Beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, como, né, com carteira assinada e seus dependentes. Inclusive, eu era beneficiária do INAMPS, porque meu pai, ele era funcionário público, era não, graças a Deus ainda está entre nós, ele era funcionário público do Estado e da Prefeitura. Ou seja, não tinha caráter universal, que passa a ser um dos princípios fundamentais do SUS. Então, a solicitação do movimento sanitário justamente é isso, é fazer com que o SUS passe, que o sistema de saúde, né, passe a ter um caráter universal. Então, a reforma sanitária teve esse fim, né? Uma das propostas era o acesso universal e conseguiu, através do nosso SUS. Dessa forma, o INAMPS aplicava nos estados, através de suas superintendências regionais, recursos para assistência à saúde de modo mais ou menos proporcional ao volume de recursos arrecadados e de beneficiários existentes. Esses recursos arrecadados, eles vinham, né, do empregador e do empregado e do número de beneficiários existentes. Então, o recurso que era repassado para superintendências regionais dependia muito, né, do quantitativo de empregados e também, ou seja, de beneficiários e também do recurso financeiro que era arrecadado. Lembrando que a previdência, você tem o direito naquele momento, tem o direito à previdência, mas você também vai pagar a previdência. Então, a previdência ela era financiada nesse momento tanto pelo empregado quanto pelo empregador, tá bom? E a gestão já a partir de 1933, lá desde os IAPs, mas após mesmo a instituição do nosso INPS, né, a gestão financeira fica a cargo do governo, tá certo? Então, nossa questão 2 é uma questão tranquila de prova, que eu sei que vocês não vão errar. Só precisa ler um pouco e com atenção para não errar. Nossa questão número 3 é Universidade do Paraná. Sobre a forma de assistência à saúde da população na era Vargas, então aqui, mas vou dar uma dica para vocês, assinale a alternativa correta. Toda vez que vocês forem estudar a história das políticas públicas de saúde, desculpem, coloquem o momento histórico do Brasil, o nome do período e o intervalo de tempo. Então, foi de tal ano a tal ano. Por exemplo, ditadura militar, 64 a 85. Porque algumas bancas gostam de trazer, tipo aqui, Era Vargas, sem trazer o período, né, que compreendeu a Era Vargas. E pode pedir uma data aqui embaixo. Então, fica aí a dica para você gabaritar questões que trazem o período histórico. E sempre vai ser o mesmo período histórico que aconteceu a situação, né, que estava mobilizado aqui no nosso país em relação também ao momento histórico do Brasil, não só em relação às políticas de saúde. A Pro quase atrapalhou tudo, mas eu só quero dizer o seguinte: o mesmo momento histórico do Brasil, que foi estudado lá no ensino fundamental, é o mesmo que as bancas vão cobrar para a história das políticas públicas de saúde, tá certo? Vamos continuar aqui com a nossa questão 3. Então, na era Vargas, o que acontecia naquele momento? A política de saúde do governo Vargas tinha como base a medicina previdenciária, deixando em segundo plano as políticas de saúde públicas adotadas até aquele momento. Na era Vargas, nós não tínhamos a medicina previdenciária e nem deixando a segundo plano as políticas de saúde pública, tá certo? Nós tínhamos um modelo de assistência nesse momento aqui, já era um modelo que era saindo do sanitarista para o modelo, né, hospitalocêntrico, mas a Era Vargas ela tem um foco muito grande na medicina de cooperativas, né, de oferta de a medicina privada. Então,
Então, prestem bem atenção em relação a isso. Eu não tenho como, teremos que diferenciar medicina previdenciária de medicina privada, tá certo? Medicina privada você vai pagar pelo procedimento. Letra B. Com a criação dos IAPs, os IAPs foram instituídos, sim, em 1933, na Era Vargas, tá? A Era Vargas começa em 1930. Os recursos arrecadados tinham como prioridade o aumento dos serviços médicos no país. Claro que não, lembrando que os institutos de aposentadorias e pensões, eles foram resultados da unificação das caixas de aposentadorias e pensões, que foram, por sua vez, criados através da Lei Eloy Chaves. Os institutos de aposentadorias e pensões, eles nascem em 1933, na Era Vargas, e tem uma característica diferenciada em relação às CAPs. As caixas de aposentadorias, lá de 1923, elas eram por grandes empresas. Os institutos de aposentadorias e pensões eram por categoria profissional e a gestão financeira era feita pelo governo. Então, nós tínhamos um financiamento tripartite dos IAPs e a gestão desse recurso financeiro era feita pelo governo, tá certo? Então, fica aí uma diferença, um tema que super cobrado em prova. Letra C. O governo Vargas adotou um modelo contencionista da Previdência, sim, ele segurou a Previdência naquela época, permitindo investir recursos arrecadados com ela na industrialização do país e para a acumulação financeira do Estado. Eis o nosso gabarito, por isso que eu digo, estudar história requer necessidade de você também ler artigos científicos, publicados desses momentos, no momento histórico do nosso país. Então, fiquem bem atentos a esse tipo de questão, lembrando que o governo de Vargas, ele preza, pela industrialização. Estávamos saindo de um modelo agrário exportador, passando para o início da indústria. Então, com isso, o governo de Vargas, ele pega esse recurso que era da Previdência e demanda para a industrialização do nosso país. Então, nosso gabarito, letra C. O financiamento dos IAPs era tripartite, correto, com contribuições das empresas, empregados e União, sendo que essa última era a que contribuía de forma mais regular. Para tudo, não. A União, ela fazia parte do financiamento, assumiu a gestão financeira, mas ela não contribuía de forma regular, muito pelo contrário, por conta do próprio perfil do governo, a União, o governo aqui, ele não faz de forma regular esse repasse de recursos para os institutos de aposentadorias e pensões. Não esqueçam que eles são resultados da unificação das caixas de aposentadorias e pensões e nascem em 1933. E letra E, apesar de os IAPs terem financiamento tripartite, empregados, empresas e União, a gestão deles tinha autonomia quanto ao governo federal. Não. A gestão deles era do governo federal, tá certo? Que ofertou de forma bem solícita e caridosa, a gestão dos IAPs. Era Vargas, só para vocês lembrarem que nós temos dois grandes momentos na gestão de Getúlio Vargas no nosso Brasil, entre 30 e 45 e entre 51 e 54. Então, em 1930, criou-se no Ministério da Educação e Saúde. Observem que nós temos aqui um agregado entre saúde e educação. Só em 1953 nasce o Ministério da Saúde de forma isolada, tá? Mesmo assim mantendo a dicotomia de ações de promoção, prevenção, com as ações previdenciárias. Então, o Ministério da Saúde fazia as ações de promoção e prevenção e a Previdência ofertava ações e serviços de saúde. Em 1933, nasce o Instituto Nacional de Aposentadorias e Pensões, que são os IAPs, Organização dos Trabalhadores em Categorias Profissionais. Não esqueçam que os IAPs foram resultados das caixas de aposentadorias e pensões. A crise do café e a crise da política da República Velha desencadearam um golpe de Estado reconhecido como Revolução de 30, quando Vargas assume o governo. A indústria passa a ser a maior responsável pelo acúmulo de capital, por conta, inclusive aqui nessa época, por conta do balançar econômico em relação ao agrário exportador, porque a nossa força já tinha caído em relação à cana-de-açúcar e estávamos perdendo força também em relação à nossa política do café com leite,
Então, aqui o país começa ao seu processo de industrialização e, com isso, o recurso da Previdência Social na época passa a ser desviado para outras ações. Entre 31 e 45, caracterizou-se por políticas de cunho contencionista e de restrição orçamentária, com a unificação das caixas de aposentadorias e pensões em grandes institutos, que são os nossos IAPs, que nascem em 1933, e as CAPs, é só lembrar, 1923, Leila Chaves. A saúde pública passa a ser institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde. Observem que aqui nós ainda temos essa, né, junção de ação do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Por quê? Partir do pressuposto que as pessoas adoeciam por não ter educação em relação ao seu cuidado com a saúde. E o Ministério da Educação e Saúde, ele ofertava, né, aqui foi um momento muito de campanhas de educação e saúde. E o modelo sanitarista era muito impregnado nessa época. Criação do Serviço Especial de Saúde Pública, em 1942, foi um avanço muito grande para a gente, a Fundação CESP. Ela teve os moldes da Fundação Rockefeller norte-americana, e ela ofertava as ações para os grandes programas da época, principalmente aqui tuberculose, hanseníase, planejamento familiar, puericultura, vacinação. Então, a Fundação CESP ela teve um papel muito importante na saúde pública do nosso Brasil, mesmo com os moldes da Fundação Rockefeller, pela sua organização, faziam busca ativa, os profissionais que trabalhavam eram profissionais muito envolvidos e estavam ali com ação aberta, ou seja, a população tinha direito de acesso. Era uma ação do poder público que a população tinha direito de acesso. Não era filantropia, era uma ação do poder público. E com a Fundação CESP nós tivemos a redução de um dos indicadores piores como país, né, que é a redução da mortalidade infantil, nesse caso aqui, principalmente pelas doenças imunopreveníveis, porque a Fundação CESP ela conseguiu abraçar e fazer acontecer a imunização em vários territórios, inclusive no interior do Brasil, que naquela época não era tão populoso e nem tão não tinha as características de hoje. Lembrando que da Fundação CESP nós tínhamos a SUCAM, né, que era formadas por profissionais de ensino médio que iriam atuar no controle das endemias, dengue, chagas, leishmaniose, malária. Então são profissionais que deixo sempre aqui, sempre que eu falo da FUNASA ou da CESP, da SUCAM, que passou a ser FUNASA, sempre que eu falo eu me emociono muito. Eu prestei, né, trabalhei 2 anos com o pessoal da FUNASA, e vi o quão eles eram envolvidos no trabalho, e sou muito grata àqueles profissionais que conseguiram começar a atuar na saúde pública do nosso Brasil, controlando e levando a assistência à saúde para uma parcela da população que não teria outro acesso se não fosse, né, pela filantropia ou se trabalhasse. Como não tínhamos emprego suficiente, a maioria da população ainda era considerada como indigente, tá bom? Vamos continuar aqui. As ações, como a Pro falou, concentradas na área das campanhas sanitárias, materno-infantil, com muita força, que vinham pré-natal, planejamento familiar, puericultura, imunização, tuberculose, hanseníase, e aí vai. Então, as ações que hoje a atenção básica atua, inclusive muitos estudiosos associam a Fundação CESP, né, o início das suas ações relacionadas à atenção primária. E quem trabalha na prática, quem estuda, a gente consegue alinhar assim. A diferença é que a atenção básica que hoje nós temos, ela sai da unidade e vai para o município e também trabalha com base territorial. A Fundação CESP não trabalhava com base territorial, mas também fazia busca ativa. Quarta questão. Residência CSPE, também uma residência bem top de linha. O movimento da reforma sanitária brasileira nasceu no contexto então, a questão de data, como eu falo, as bancas gostam do momento, né, de testar o conhecimento do candidato em relação à história do Brasil. Então, a reforma sanitária ela é datada da década de 60 e tem ponto máximo na década de 1980, ganhando corpo aqui na década de 70, já no seu final. Então, em que momento, né, ela nasce? Na década de 60, mesmo que você não lembrasse que é na década de 60, ela passa pela década de 70 toda. Então, estamos em que período da história do Brasil? Ditadura militar, que foi de 1964
a 1985, tá bom? Então, nosso gabarito, letra A, questão tranquilérrima de prova. Então, a reforma sanitária brasileira nasceu da luta contra a ditadura com o tema saúde e democracia e estruturou-se nas universidades, a Pro falou inclusive isso, né? Quem começa o movimento, no movimento sindical e experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se onde, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil, né, participaram. Discutiram um novo modelo de saúde no Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, segundo aqui, ó, nosso querido Sérgio Arouca, 1998. Então, esse é o contexto da nossa reforma sanitária. Então, nós precisamos sempre, gente, sempre ficar atentos a questões de dados. Então, eu peço que vocês fiquem atentos aos períodos históricos versus questão de prova de residência. Nossa quinta questão, residência do Triângulo Mineiro. Em relação ao contexto histórico do movimento da reforma sanitária brasileira, o país vivia sobre a duplicidade de um sistema de saúde cindindo entre a medicina previdenciária e a saúde pública. Foi o que a Pro falou, a dicotomia que acontecia entre as ações e serviços de saúde daquela época. Nós tínhamos a medicina, a previdência, no caso, né, o INPS e o INAMPS ofertando a medicina previdenciária e a saúde pública sendo ofertada pelo Ministério da Saúde, que nasce em 1953, de forma isolada, tá bom? Em que a medicina previdenciária tinha ações dirigidas à saúde. Então, ele traz um contexto de dicotomia, mas ele quer saber, né, a banca quer saber qual o foco da medicina previdenciária daquela época. Individual dos trabalhadores formais, estando a cargo dos institutos de pensão. E a saúde pública, sob o comando do Ministério da Saúde, direcionada principalmente aos setores mais pobres da população. Até agora, nosso gabarito. Letra B, individual aos trabalhadores formais, estando a cargo dos convênios. Não, tá? Estando a cargo, naquela época, dos institutos. Aqui poderia também estar contemplado enfim, tanto os IAPs quanto o INPS são institutos, então fica tranquilo aí, dá para levar também. Individual dos trabalhadores formais, a Pro passou gabarito aqui direto, já tinha marcado, estando a cargo dos institutos de pensão e a saúde pública sob o comando da Defesa Civil, não, sobre o Ministério da Saúde. Individual dos trabalhadores formais, estando a cargo dos convênios de saúde, também não. Convênio de saúde e medicina privada. Coletivo e ambiental, não tem nada a ver, é concreto. Então, nosso gabarito letra A, só para reforçar, individual aos trabalhadores formais, estando a cargo dos institutos de pensão. E aqui nós podemos considerar os IAPs, podemos considerar o INPS. E a saúde pública, sob o comando do Ministério da Saúde. Vamos ver nossa justificativa. Para Paiva e Teixeira, 2014, no que tange propriamente ao sistema público de saúde, o país vivia sob a duplicidade de um sistema separado entre medicina previdenciária e saúde pública. É o que nós chamamos de dicotomia entre as ações e serviços de saúde. O primeiro setor, medicina previdenciária, tinha ações dirigidas à saúde individual dos trabalhadores formais e voltava-se prioritariamente para as zonas urbanas, estando a cargo dos institutos de pensão. Observem que aqui ele deixa amplo, porque não cita a data. Então, podemos aqui começar desde os IAPs até o INPS e o INAMPS. Já a saúde pública, sob o comando do Ministério da Saúde, era direcionada principalmente às zonas rurais e aos setores mais pobres da população e tinha como alvo majoritariamente atividades de caráter preventivo. Lembrando que também ofertava-se, né, de forma bem incipiente, ações de pronto atendimento, como eram chamados naquele momento, não só as ações de promoção e prevenção, mas também o Ministério da Saúde ofertava ações de pronto atendimento. Muitas bancas cobrem, a galera costuma não marcar, porque a gente fala muito em relação à promoção e prevenção. Mas o Ministério da Saúde, antes da criação do SUS e com essa dicotomia, ofertava sim o pronto atendimento, ações de promoção e prevenção.
principalmente das endemias e das epidemias, e com a Fundação CESP, daqueles itens que nós já falamos, né? As linhas de cuidado materno-infantil, tuberculose e hanseníase prioritariamente, e o grande avanço da gente, a imunização, que conseguiu, né, com as ações de imunização, o país conseguiu reduzir, pelo menos foi um dos únicos indicadores que nós conseguimos reduzir em relação aos indicadores mais tristes que nós temos, que é a mortalidade infantil, tá? Por doenças imunopreveníveis, mas aumentava-se também a mortalidade por doenças da pobreza, como fome, desnutrição, né? E as doenças diarreicas, as doenças respiratórias. Então, a gente ganha um grande avanço em relação às doenças imunopreveníveis por conta da historicidade da Fundação CESP e do seu know-how. Tá? Eram profissionais muito habilitados e muito envolvidos no trabalho ali, né, com a comunidade, tá bom? Vamos para a nossa questão número 6. Jairnilson Paim, meu professor, ao analisar o movimento social na década de 70, que culminou na reforma sanitária brasileira, afirma que esta pode ser abordada por distintas perspectivas teóricas e metodológicas. Assim, a reforma sanitária tem sido admitida como política pública de saúde, como componente de uma política de proteção social, como reforma setorial ou como reforma social, que expressa certas relações entre saúde e a estrutura da sociedade. Que enunciado perfeito! Só podia vir, né, do nosso grande Jairnilson Paim. Então, na verdade, eu vou deixar vocês na expectativa e eu volto com essa questão no nosso bloco 2 desses comentários. Então, fiz até a questão 5, li o enunciado da questão 6. No próximo bloco, a gente volta dando continuidade a partir da questão 6 do nosso queridíssimo Jairnilson Paim, tá certo? Fique com Deus, muita paz, beijos no coração. A gente volta. Bebam água, façam alongamento e não esqueçam de manter sempre a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, tchau.